da sua faculdade. E aí você percebe que aquela rua que você está voltando está todos os postes apagados. E quando você está lá tranquilo, feliz da vida, você, eita, está tudo escuro aqui. Essa apreensão que dá, que vem com o pensamento que fica, rapaz, se tiver alguém ali, é melhor ir por aqui, é melhor ir para outra rua, é melhor ir Uber, é melhor ligar para alguém. Essa apreensão, talvez medo, que vem, que dá uma aceleração em você, isso dá uma inspirada para que você pense sobre aquilo, isso é gerado pela ansiedade. Se você vai, por exemplo, fazer uma prova amanhã do Enem, e hoje você já está um pouco mais acelerado, isso faz parte da ansiedade, que é a tua mente tentando fazer com que você foque só naquilo que você vai fazer, tá? A ansiedade vai ser gerada para trazer esse excesso de concentração. O pastor chega e você diz, olha, quinta-feira, quarta, sei lá, o culto de oração, você que vai pregar. Oxe, as pernas das duas já começam a balançar. Aí você já começa a tremer. Mas esse sentimento é gerado para que você foque exatamente naquilo. Tá? E você, então assim, quando você está dirigindo o seu carro, e aí você percebe que ela sente demais, só que você nem percebe, porque você olha e estou acelerando demais. Vai dar uma apreensãozinha, você vai reduzir a velocidade, isso é gerado pela ansiedade. Então a ansiedade é essa ativação, né, do sistema nervoso central. E aí nós temos algumas questões que estão relacionadas. Deixa eu contar alguns exemplos aqui. A sensação de ativação, o exercício do sistema nervoso central. Tem ali o tálamo, o córtex e a amígdala, tá? Não é a amígdala na garganta não, a amígdala não fica no cérebro. O córtex pré-frontal, ele fica aqui, ó, atrás da testa da gente, ali na frente. O tálamo ele recebe a informação, aquela parte azul ali, ó, maiorzinho, tá bom? E a amígdala é uma coisinha vermelha, não sei se vocês estão conseguindo ver. Vermelhinho ali, bem pequenininho. Aí, essas três coisas, só para a gente entender. Então, você tem uma situação. O tálamo, ele tipo, recebe a informação, né? Aquele azulzinho ali. Então, você está num lugar, você recebeu informação nova. Chegou no tálamo. Quando você, tipo, nessa situação, essa informação que chegou para o tálamo, ela vai dividir em dois outros lugares. Ela vai para a amígdala e ela vai também para o córtex pré-frontal aqui na frente. E aí, quando você recebe a informação, deixa eu citar uma coisa mais prática. Você está tipo, andando num acampamento, e aí está fazendo uma trilha, você está lá andando tranquilo, daqui a pouco você passa alguma coisa assim, por cima do seu pé. Aquilo é a informação que chegou, você não sabe o que é, mas a informação chegou. A informação chegou aqui, foi para o tálamo, e aí ele divide em dois outros momentos. A parte da amígdala é o mecanismo de defesa. Ela vai dizer assim para você, em 5 a 6 segundos. Eu vou falar mais lentamente para a gente entender. Ela vai dizer assim para você, olha, isso que passou no seu pé agora é uma cobra, provavelmente é venenosa, ela vai picar você, você vai morrer provavelmente em 5 minutos, porque ninguém vai conseguir buscar você, uma uva mais próxima é muito distante, você vai começar a ficar aqui, se tremer e morrer. Então esse é o seu fim, boa sorte, foi um prazer conviver com você, a sua mente falando para vocês, né? E aí, tipo, dá um caos total. Porque aí, tipo, o teu corpo ele vai se preparar para sair daquela situação. Então, o que é que vai acontecer? Os teus poros, eles abrem, tá? Tua pupila ela dilata, o teu coração acelera e vai passar oxigênio para todo o organismo. A tua musculatura ela vai enrijecer. Se você, por exemplo, essa região não precisa de sangue nesse momento. E é uma região do sistema digestivo que tem que ter muito sangue, né? Aí ela sai na hora, numa velocidade impressionante. Por isso, quando você tem medo, você diz assim, vixe, chega, deu um frio na minha barriga. Ele puxa aqui o sangue rapidamente, passa para as pernas, para os braços. Você fica com uma força extraordinária. Quer ver se você corre muito? Não é aposta uma corrida, não. Bota um cachorro atrás de você. Né? Você vai, menino, bota no seu bolso, assim, ele não vai conseguir pegar você, não. Você vai correr igual, pular um mundo de 3 metros de altura. E aí depois assim, menino, tu pula essa segunda. Não sei não como foi isso, não. Se mandar pular de novo, eu não consigo, não. Mas na hora do medo. Então isso é toda uma questão. Então, o teu organismo prepara você para fugir. Vai embora, irmão. Você não olha para trás, não vai embora. Só que isso é uma informação trazida pela amígdala. Só que aí o tálamo, que é a parte pensante, vai dizer, calma, varão. A parte que pensa, né? Tipo assim, dá uma olhada, que pode ser só um galho, né? E outro, tem muita gente aqui, você pode tipo ir para algum lugar, né? Pode ir lá alguém tirar, não, vai dar certo, tem um hospital, lugar isso. Aí o equilíbrio da nossa mente vai estar no diálogo, num conflito absurdo, né? Chegou a informação, foi para duas regiões. Se você for uma pessoa mais descontrolada, a tendência é que você se desespere, começa a gritar, começa a chorar, clamar por todo mundo. E esse é um momento que a nossa mente, toda essa parte racional é cortada. Infelizmente, na hora do medo, você sobe, por exemplo, no elevador, alguém tem claustrofobia, então ele já sobe apreensivo. Se entrar, né? Quando tem ela muito grave, nem entra. Então já sobe apreensivo. Então entra lá e aí começa a subir o elevador. Aí vai subindo,
Aí o coração da pessoa acelerando, mas a pessoa está tranquila. Aí os gatilhos estão tudo ali apontando para você. Aí o elevador dá uma balançada assim, apaga a luz e acende. Pronto. Meu irmão, é um problema. Aí acabou, aí acontece tudo isso aí, você tem certeza de que vai morrer. Isso é absoluta. E aí o que acontece? A tua parte racional, que é a parte que diria, olha, fique tranquilo, que aqui tem profissionais, que vai vir abrir, vai vir um cara aí que vai abrir, é só alguns minutos. Não vai dar tempo de morrer, você vai passar nenhuma hora aqui dentro. Essa parte não funciona. Não, nunca dizia alguém que para ficar calmo nessas horas funcionou, porque a pessoa não fica calma, com alguém dizendo que fica calmo. E aí ela vai entrar com uma reação de sobrevivência. Mesmo que ninguém vai conseguir abrir aquilo na mão, ela vai tentar abrir na mão. Ela vai chamar pelo pastor, pela mãe, vai dar murro naquilo ali, vai gritar, vai pedir perdão pelos pecados. Tudo vai acontecer ao mesmo tempo, porque a pessoa está nesse estado que a mente dela entende, ela vai morrer. Entende? Mesmo que você não vai morrer, mas a pessoa pensa dessa forma. Então, isso são coisas que acontecem na nossa mente que a gente precisa entender. Por exemplo, quem tem síndrome do pânico, quem tem fobia social. Eu tive uma paciente que ela ficava só em casa. Ela teve lá na casa dela, porque ela tinha medo de pessoas. Medo de pessoas. Ela não saía. Aí, com o tempo, eu fui tipo, olha, vem que eu vou te atender aqui na igreja. Aí trazia, levava ela para lá, para uma sala da igreja, e aí eu conversando com ela lá, só ela sair de casa, assim, eu venho concentrada. Se aproximar uma pessoa de mim, pedindo uma informação sobre a padaria, eu começo a entender, eu volto para casa. Aí eu dizia, não, tudo bem, se você voltar, não tem problema. Aí ela ia, comecei a ficar aos poucos, tirando ela de casa, aquela coisa que eu vi. E aí ela foi desenvolvendo isso. Depois eu disse, ó, vem com culto. Isso já 5, 6 vezes. Agora, gente, isso é feito por um profissional, tá? Eu estou passando isso aqui para vocês, você diz, vou tentar esse caminho. Gente, é tanta coisa bizarra que você vê. Eu estava dando uma palestra em Gravatá, e aí eu falando sobre aspectos do medo. Eu não lembro exatamente qual que era uma palestra. E aí, uma pessoa levantou a mão. Aí explica a sua pergunta, ela disse, meu filho tem medo do escuro, mas eu não me senti psicólogo. Eu disse, não, tudo bem, eu trato em casa mesmo. Ele tem 6 anos, ele morre de medo de escuro, aí eu pego ele, boto ele no último quarto lá, fecha a porta e apaga a luz. Que tratamento é esse que você está falando? Você está entendendo? Mas assim, minha filha nem golpe é assim. Ficou criança de 6 anos. Aí eu comecei a explicar para ela, você tem noção que você acha que está ajudando ele, você não está ajudando ele. Entende? Gente, como a mente da gente funciona é impressionante. Tem um amigo meu, hoje ele tem os seus quase 40 anos. A mãe dele dizia assim, qualquer dia desse eu vim para dar uma palestra sobre aspectos de cuidado com os filhos, que é muito fundamental. Às vezes a gente, como pais, acha que está acertando algumas coisas, né? E aí ela dizia assim, olha, se você não lavar o pé, antes de dormir, um satagogo vem e lambe teu pé de madrugada. Era a forma da piruta, uma coisa ruim. Aí ela tinha a informação que ela passava para o filho dela. Essa história é essa, mãe? Disse, uma mãe da igreja. Aí ela dizia isso para o filho dela. Para fazer o menino lavar o pé. Assim, Jesus Cristo. Aí ele ia lavar. Passou a infância dele toda na rua. Aí um dia ele disse, vou lavar não. Tá, quero ver se o capiroto vai vir lamber no pé de noite. Conversa de mãe. Aí foi, aí dormiu com o pé preto daquele jeito, né? Aí dormiu. Aí só que você, durante a noite, vai ali passando no lençol, aí vai limpando. Quando ele acordou no outro dia, ele olhou que ele viu o pé mais limpinho, ele disse, ih, meu irmão, não é que ele veio, né? Essa criatura começou a ter medo de um jeito. Hoje ele é casado, ministro do louvor da igreja dele lá, mas todas as noites, antes de dormir, ele liga a luz do celular, volta embaixo da cama, vê se coisa ruim não está lá embaixo, antes de dormir. Mesmo alguém dizendo para ele, cara, não tem ninguém não, isso é mentira, e tu já descobriu que isso é mentira, mas a mente da gente é algo impressionante. Como ela fixa aquilo ali, e você todo um trabalho para desconstruir uma coisa traumática que veio na sua cabeça. Vamos lá, senão não sai daqui não. Mas peraí, fica aí. Sintomas versus transtorno, né? Os sintomas da ansiedade estão relacionados só a essa apreensão que eu falei. Tá? Antes de você pregar, quando você não tem hábito, antes de você fazer uma prova do Enem, essa ativação que gera esse nervosismo em você é gerada pela ansiedade. Mas isso é natural para a gente. Isso é comum, isso não é transtorno da ansiedade. Isso é uma aceleração gerada pelo teu próprio organismo. Já no transtorno da ansiedade, você tem uma diversa gama de muita coisa. Tá? Eu coloquei só 5 ali dos mais conhecidos, só que cada uma, a ansiedade é aqui, cada um gera um, desses 5, cada um vai ter as suas variações. Então quando alguém chega assim, eu estou ansioso porque estou ruim as unhas, né? Calma, ansiedade não é só isso, né? E hoje em dia tem esse negócio do povo vai lendo as coisas, né? Aí todo mundo é meio psicólogo, né? Aí já chega assim,
olha, eu sou bipolar. Mas quem foi que disse isso para tu? Aí você li um negócio lá, eu disse, eu tenho isso aí, pronto, sou bipolar. Eu disse, tu sabe o que é polaridade? Tu sabe o que é bipolaridade? Não. Aí tu acha que a alteração de humor é bipolaridade? Acho que tem diferença? Eu disse, vamos lá, eu sentei para conversar. Acho que eu não sou bipolar não, graças a Deus. Entende? Só que às vezes você tem essa ideia. Você vê, hoje em dia, tipo, tem uma criança correndo na rua, na igreja, assim. Aí a criança vai correndo, aí o pai já se aproxima de mim e fala assim, tu tá avaliando meu filho, né? Eu disse, não, irmão, eu não estou fazendo nada não, é só a criança que está comendo. Meu filho tem TDAH, é? Ele é assim, agitado, né? Ele é imperativo. Eu disse, não, é uma criança, meu. O nome disso é saúde para correr. Se estiver deitado no cama é porque não está vindo, mas se está correndo tem saúde. Mas tudo tem que dar uma patologia hoje, tudo tem que dar um nome, tem que ter uma coisa. Então, às vezes, gente, é muito importante que a gente não traga coisas que às vezes não existem. Só um profissional capacitado pode nos ajudar, porque às vezes você começa a fazer tratamento de uma coisa que você não está tendo. Né? Uma colega, ela começou a tomar, a mãe dela tomava uns clonazepam, Rivotril, assim, tomava um e dormia. Ela disse, mamãe, toma e dorme. Aí ela estava num dia bem quieto, pegou o remédio e tudo, tomou. Aí começou a tomar toda noite. Só que percebeu que não, eu acho que é porque é fraco. Começou a tomar 12. Aí foi. Sei que deu no intervalo de 2 meses, essa criatura estava tomando 4 Rivotril antes de dormir. Só que no organismo dela não fazia diferença nenhuma em relação ao sono. Só que começou a trazer algumas outras alterações químicas no cérebro dela. Meu irmão, essa criatura ficou o ser humano mais sincero do planeta Terra. Ela não tinha um filtro. Ela arrumou problema na rua dela. Ela chegou no meu irmão, porque está sendo gravado, senão eu ia dar uns exemplos isso. Ela chegava, por exemplo, num lugar, tudo que ela falava, ela dizia mesmo. Chegou na igreja, esse aqui não é tão pesado não, e é. Chegou na igreja, numa reunião das mulheres, aí disse assim, vocês sabiam que o anjo da igreja está se relacionando com a líder do ciclo de oração? Meu, isso deu um rolo na igreja, do tamanho do mundo inteiro. Aí ela foi, não sei o que, disse, eu não sei o que está acontecendo, não sei que eu estou sincero, mas o problema é o povo do condomínio dela, quase expulsando ela. Ficou, alterou o comportamento dela. Aí eu disse assim, calma, vamos lá, desde quando isso começou a acontecer, assim. Aí eu disse, o medicamento está tomando? Tu toma um medicamento? Não, eu tomo um negócio para dormir que não faz efeito. Que medicamento tu toma? Aí eu comecei a trazer para ela as informações farmacológicas em relação a isso. Nossa, então não dá sono, né? Cada medicamento é para cada pessoa ir passado por um médico. Aí se você não pode dar outra pessoa, pode. Ela está tomando o medicamento errado, não está alterando tudo no organismo dela. Então é muito importante que você entenda sobre essas questões, tá? Mas vamos lá. Então tem o TOC, que é o transtorno obsessivo e compulsivo, tá? Aquelas pessoas que andam aqui no piso no coisa, essa hora no negocinho, tem gente que tem TOC com limpeza, né? Tem que lavar. Eu tive um paciente que lavava 7 vezes a mão, 7 vezes, tá? Fala, mas não lavava bem. Quando terminava, ele com a mão levantada assim. Aí sem querer ele batia em alguma coisa, aí voltava de novo, mais 7 vezes. E era aquilo ali. O casamento dele quase acabou, gente, por causa disso. Porque tinha uma mania de limpeza que as pessoas não podiam visitar ele. A filha dele, uma vez, com 2 anos de idade, pegou o telefone da casa e ficou assim. Ele lavou tanto que cortou a orelha na menina. Isso é transtorno. Isso precisa de tratamento. E aí, tipo assim, e esse pode estar relacionado a muitas outras coisas, tá? Aí tem o síndrome do pânico, mesmo, a gente já citou essas questões. Transtorno de estresse pós-traumático, que vem a partir de algum trauma que você vive, uma situação traumática que vai gerar esse transtorno. A fobia social, que você tem um exemplo de pessoas que têm medo, assim. E a ansiedade generalizada, que é a TAG, né? O transtorno de ansiedade generalizada. Pode passar aí. E aí entramos na depressão, vou dar uma apertada aqui para a gente chegar no suicídio logo. Na depressão, para a medicina e psicologia, é uma síndrome, ou seja, um conjunto de sintomas, é diferente do transtorno, tá? Por isso que a depressão não é transtorno. A depressão é uma síndrome que principalmente afeta as áreas afetiva, emocional e comportamental da pessoa. Existem alterações químicas no cérebro no da depressão, tá? E aí é muito importante a gente entender. Tem os neurotransmissores, deixa eu ver se eu explico isso aqui de uma forma rápida. Tem os neurônios, e nos neurônios tem os neurotransmissores. Os neurotransmissores é como se fosse assim. Eles são, pensem em pontinhos e raiozinhos que se comunicam. Não é isso não, tá gente? Só para vocês entenderem. Que se comunicam entre esses neurônios. Então esses neurotransmissores que nós temos no cérebro, eles que organizam tudo que a gente faz. Por exemplo, você tem tipo, a adrenalina, noradrenalina, acetilcolina, endorfina, serotonina, a cortisol, quando você fica estressado. Então, se acontece qualquer coisa dessa, se você fugir, o teu organismo produz adrenalina, noradrenalina. Se você está numa situação onde você vai dormir, quem produz esse relaxamento que nós chamamos de sono, que dá aquela preparação do seu dormir,
é o cérebro aqui. Não é que só o cansaço. Você pode estar cansado, doidado, inchado, você está não conseguindo dormir. Porque o cérebro que vai dizer, a fome, que você acha que é só, meu estômago está roncando, por isso que está tendo fome. Não. Quem disse que está com fome é aqui, ó. O cérebro produz e diz, não, eu preciso de alimento. Tanto é que quando você tem algum problema assim, dessa ordem mental, altera o teu aspecto de sono. Tem gente com depressão que dorme demais. Dorme com a suquinha no quarto. Tem gente que passa 2, 3 noites sem dormir, tem que tomar remédio para dormir. Porque só altera esse aspecto. Fome é a mesma coisa. Você fica assim, vai ter situações onde você vai ter, entrei numa crise de ansiedade. Você vai sentir fome, vai comer um boi inteiro, se deixar. Já tem gente que não sente fome. Fica muito tempo sem comer. Porque isso está relacionado às questões químicas no cérebro e automaticamente vem para o nosso organismo. Então, assim, o sono, a fome, tudo que você vai sentir está relacionado a esses aspectos dos neurotransmissores que são produzidos no cérebro. Tá? Se eu fizer muita piada, vocês começarem a sorrir, vai gerar endorfina no cérebro de vocês. Então, tudo que você vai fazendo vai gerando isso. Quando a pessoa está com depressão, os neurotransmissores eles estão totalmente em baixa. Aí eu coloquei até uma foto ali. Isso aqui é uma cromo, tá? A parte azul é a massa cinzenta, né? a massa cefálica. Essa partezinha verde, tem os pontos ali vermelho, amarelo, alguns assim, laranja. Isso são os neurotransmissores de um ambiente comum, um ambiente saudável. Do lado é um cérebro com depressão. Veja o quanto ele produz quase nada de neurotransmissor. Então, uma pessoa com depressão, ela não levanta da cama, não é porque ela não está afim, é porque o problema que ela tem não deixa ela levantar. A saúde dela não faz com que ela levante. A gripe, gente, deixa a gente na cama, imagina a depressão. Por isso que não funciona o aspecto só estímulo externo. Tá? Às vezes você chega assim, depressão, sai aí dessa cama, menino. Tu tem tudo, tu tem pai, tu tem mãe, toma aqui meu cartão de crédito, vai gastar. Não é estímulo externo que vai fazer. Você chega numa pessoa normal que está triste porque está liso, né? Eita, quando se identifica, não. Aí está triste porque está liso. E chega alguém e diz assim, meu irmão, eu acordei mal hoje, eu pensei nas contas, nas coisas, você está mal. Aí chega alguém assim, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para tu, cara, tu ganhou naquele sorteio lá, sei lá, do Pernambuco da Sorte, 3 casas, um carro, não sei o quê. Não, a minha tristeza foi embora na hora. Resolveu o problema, eu estou rico agora. No início eu acordei rico. Aí o que acontece? Só que a pessoa com depressão, se você chegar nela tentando ativar um estímulo externo, não funciona. Você chega na pessoa com depressão e diz assim, cara, tu acabou de ganhar na Mega Sena 5 milhões de reais. A pessoa vai olhar assim para você e diz, eu quero morrer. Isso não faz diferença nenhuma se eu estou com dinheiro na conta ou se eu não estou. Eu não tenho sentido para viver. Então, essa questão é muito importante que você saiba lidar se você tem alguém na sua família com depressão. Que não é só um estímulo quando funciona quando alguém está saudável. Alguém saudável, você senta, começa a conversar, dá uma animada lá, a pessoa já sai, poxa, pronto para a vida de novo. A bateria carregada para voltar de novo a viver. Com depressão não funciona dessa forma. Então é muito importante que você entenda. Tá? Vamos passando aí. Aí, esse aspecto da depressão aqui, deixa eu ver. Os tratamentos ali, só para a gente poder ver, medicações, tá? Por isso que é bom ser um psiquiatra, para poder entender que o psiquiatra não é coisa de doido. O psiquiatra trabalha com a mente da gente, igual o psicologista, neurologista, igual, sei lá, o cardiologista. É um profissional que é médico que trabalha especificamente com a cabeça. Então, ele que vai fazer essa avaliação. As terapias também é muito fundamental, porque às vezes o psiquiatra vai lá, que é muito caro, você passa 5 minutos com ele e paga uma grana altíssima, vai lá, não sei o que, estou sentindo isso, faço medicamento, opa, vai lá. Tem gente que me pergunta, né? E eu não estou falando mal do psiquiatra não. Mas só para você entender que não é a função dele gastar com o aspecto terapêutico, e perguntar como foi que você chegou àquela situação. Então, o psiquiatra tem sua importância, e é realmente muito importante, o psicólogo também tem sua importância. Eu coloquei ali também a família, gente, é fundamental nesse processo. Primeira coisa, quando alguém chega, que é um caso muito grave de depressão, eu já chamo a família para conversar. Que a família precisa estar incluída nisso, entender essas informações, entender muita coisa que a gente precisa passar para que ela entenda como é que ela reage, por que reage. Porque às vezes a pessoa está com depressão e ela percebe que ninguém está compreendendo ela. E aí ela percebe que ela se distancia do contexto social. E aí dentro da própria casa ela recebe também pressão para sair daquele quarto, para sair daquilo, porque não sei o quê, porque não era para daquela forma e tal. E ela entende que nem a própria família, que são as pessoas que mais amam ela, também estão compreendendo aquilo. Então ela se afasta também da família. Então ela vai se distanciando até tirar a própria vida, começar a ser uma solução para ela. Então é muito fundamental o apoio da família.
Tem o EMT também, né, que é a estimulação magnética transcraniana, que é uma maquinazinha que bota assim, para os usuários também, que é para pessoas que não têm, por exemplo, a parte de medicamentos e tal, não consegue, não faz, você faz no hospital, um profissional da área. Vai passando aí. Pronto, aqui são estatísticas, né? Vocês não vão gastar muito tempo aqui não. Tipo, mais de 322 milhões de pessoas sofrem de depressão em todo o mundo, tá? O Brasil está quase chegando em 12 milhões. E esses dados são atualizados, ó, a todo momento. E isso porque, gente, esses são os casos diagnosticados, tá? Tem pessoa que realmente o pessoal do IBGE faz diagnóstico, ou seja, tem muito mais gente em relação a isso. Eles têm uma estatística ali que é, em 2020 a depressão, por que eu deixo isso? Porque eu comecei a apresentar essa palestra, a gente foi em 2011, 12, lá faz muito tempo. Aí eu sempre deixo, ela não mudei, para que as pessoas vejam esse tipo vai acontecer. Em 2030 eles dizem que vai ser a doença mais prevalente do planeta. E eles falam, o IBGE fala tipo, a equivalência é 19%, ou seja, a cada 5 pessoas, uma pessoa tem predisposição forte para ter depressão. Esses números são altíssimos, não são divulgados muitas vezes, e o que as pessoas fazem é trabalhar em cima de depressão, de campanhas, de não sei o que, setembro amarelo, não sei o que, janeiro branco da saúde mental, para poder estimular para que as pessoas saibam sobre isso. Vai passando aí. Essa é a estatística também. Pode passar. Aqui são alguns sintomas, tá? Alguns, eu não tenho muitos, porque às vezes as pessoas reduzem a depressão só a tristeza. Estou triste, estou depressivo. Né? E posta na rede social. Estou tão deprê, já igual, né? Deprê. Não sabe nem o que é depressão. Fala nem ideia do que é, mas volta que acha bonito que eu não está ficando. Aqui tem alguns sintomas: falta de higiene, irritabilidade, ansiedade, angústia, desânimo, apatia, desinteresse, dor do corpo, dificuldade de raciocínio, dificuldade de concentração, pessimismo, desespero, baixa autoestima, necessidade de isolamento, cansaço fácil com as atividades pequenas, incapacidade de sentir alegria com atividades prazerosas, insônia ou aumento do sono, que eu estava falando sobre o transtorno do sono, a sensação de falta de sentido na vida, interpretação distorcida e negativa da realidade. Isso são alguns dos sintomas da depressão, tá bom? Vamos lá, para a gente passar. Suicídio, chegamos aqui. O suicídio, gente, é o ato pelo qual as pessoas entendem que a sua vida não tem mais sentido, tá? O suicídio não é simplesmente uma questão de você pensar assim: eu dormi hoje e no outro dia me acordei a fim de criar a minha própria vida. Ninguém quer morrer, gente. Ninguém quer morrer. Você vai ver alguém tipo no hospital, numa situação muito crítica, às vezes com câncer, definhando lá, mas crendo que pode melhorar. Acreditando, indo oração à igreja, ali, trabalhando com os médicos. É mais fácil, às vezes, lidar com uma pessoa com câncer do que com depressão. Porque a pessoa que está com câncer, ela está lutando. O que está com depressão já desistiu. Ele pode estar saudável, 100%, jovem, novo, todo vapor, mas tipo, não tem mais sentido. Entende? E aí, existe um longo caminho. A maioria dos casos de suicídio estão ligados à depressão. Estão ligados à depressão. É como se fosse um estágio anterior. Quando você vai investigar no caso de suicídio, você dá uma avaliada para a depressão. Então tem a questão da saúde mental, que nós começamos a falar. O desgaste da saúde mental pode gerar essa depressão, né? Lá embaixo. Depois de muito tempo de depressão, você sabendo ou não, você diagnosticado ou não, você cansa. E aí você começa a tipo, não aguentar mais viver um dia sofrendo, chorando. Eu acompanhei uma paciente que eu passei acho que uns 3 meses, todas as vezes que ela chegava chorando. E quando ela ia embora chorando. Ela não para de chorar nunca. Aí, uns 2 meses e meio, eu chamei o marido dela e disse: eu não tenho uma memória dela estar aqui conversando comigo e está chorando. Ele fez: eu não tenho uma memória de pelo menos nos últimos 4 anos de lembrar um momento que ela não está chorando. Ela acorda e chora o dia inteiro e só para de chorar porque dorme. 4 anos você convive com uma pessoa. Aquilo me angustiava porque eu via ela chorando uma vez na semana. Mas ela chorava 60 dias. O marido dela via há 4 anos. Gente, imagina a situação dessa pessoa. Imagina o cansaço, a exaustão. Às vezes ele dizia para mim, eu encontro às vezes ela batendo a cabeça na parede. Ela pensa assim, eu sei que tem uma coisa errada aqui, e eu bato porque eu tenho esperança de que vai ajustar alguma coisa que está errada. Ela sabia que alguma coisa estava errada, só que ela não sabia lidar com aquilo.
E ela não aguenta. E o quanto você é resistente a isso? O quanto você é resistente às coisas da vida de uma forma geral? Tem gente que sofre no casamento, sofre. Cara, não aguento mais, chegou o meu limite. Acaba o casamento. Sofre no emprego, passou anos sendo humilhado lá, não aguento mais, chegou o meu limite. Agora, uma pessoa com depressão, é a mesma coisa. Só que está relacionado à vida. E você está lá, 2, 3, 4 anos depois, de noites e noites, madrugadas acordado, e angústia, e um desespero, muita coisa ruim dentro da pessoa. Aí a pessoa diz, chega no meu limite. Ninguém consegue me ajudar. As pessoas não conseguem, a medicina não dá jeito. Eu preciso botar um ponto final nisso. Então a mente do suicida não é uma mente de alguém que é um homicida que está fazendo isso contra a própria vida, porque está querendo simplesmente ficar famoso, porque vai tirar a própria vida. É alguém que está jogando a bandeira branca assim faz muito tempo. Então a gente precisa entender sobre isso. É fácil você chegar com um aspecto... poucas pessoas têm isso, mas tem pessoas que condenam, por exemplo. Não, se matou, mas conheci o Senhor. Eu lembro que eu fui dar uma palestra na igreja, na cidade do Cabo, lá no Cabo Centro, né? E aí eu cheguei lá e eu fui dar uma palestra na igreja e o pastor fez, eu vou ser bem franco com você. Eu não acreditava nisso negócio. Até a dirigente do centro de oração tirar a própria vida. E era uma mulher de Deus. E agora eu entendo que a gente precisa de informações sobre isso. E o pastor foi bem franco assim comigo. Pastor, vamos lá, eu vou ajudar. Tanto é que eu lembro que eu passei mais uns 3 meses indo para lá. Assim, eu dava palestra, mas eu ia com os irmãos, fazia um negócio lá para poder trazer essa mentalidade, né, que graças a Deus o pastor você já tem, trazer essa preocupação. Isso é muito importante. Gente. Isso não tem nada a ver, porque é fácil só tentar espiritualizar. Tem questões espirituais? Tem, e muitas. E aí, talvez, se der tempo, a gente fala um pouco sobre isso ainda. Mas, assim, é importante a gente entender que precisa ser cuidado. Você é cristão, você não vai no médico? Você não vai no cardiologista? Não, você não é. A gente precisa de profissionais. E Deus dá essas pessoas para nos ajudar, para abençoar a vida da gente. Então, como profissional, não é diferente. Então, assim, você entender que essas questões que acontecem muitas vezes, está relacionada à mentalidade de como você está. Então, a mente suicida, ela não nasce de um dia para o outro. Ela não nasce. Uma pessoa saudável que esteja do teu lado pode gerar uma mente suicida? Pode, dependendo de como que vai estar a situação, de quanto tempo, e de onde vai ser o nível de esgotamento total daquela pessoa. E aí você vai vendo a pessoa que não conseguiu mais. E aí a pessoa que toma essa decisão, que existe um caminho longo até você chegar no mais baixo lá. Depois existe um outro caminho até você chegar a decidir tirar a própria vida. Tá, eu vou decidir. Aí você decide. Aí tem um outro caminho que você vai ver como é que você vai fazer isso. Tem pessoas que dizem assim, eu quero. Se houvesse uma forma fácil, eu já teria tirado a minha própria vida. Mas eu não sei como fazer. Porque dói morrer, eu não sei. Eu não vou pular no segundo lugar, porque eu vou quebrar. Teve um cara que estava internado com um paciente meu, e aí ele tentou tirar a própria vida. No próprio corpo dele, alguém entrou com o gilete no sanatório lá, e aí ele tirou as giletes e cortou os pulsos. Cortou fundo mesmo. E aí no que cortou, para tentar morrer, chegaram, socorreram ele, não morreu, e cortou os tendões e hoje está com dificuldade de mexer as mãos. Ou seja, você ainda tem que pensar nisso, velho. Você ainda tem que pensar em, eu vou tirar a própria vida, mas como é que eu faço para, não sentir dor? E como é que eu faço para poder, entende? Então, assim, essa questão do suicídio, ela é muito interessante que a gente entenda antes disso acontecer. Muito antes, o teu organismo está dando sinal, e as pessoas que estão ao teu redor, de certa forma, também precisam perceber. E, gente, não é que a pessoa que tira a própria vida anda menos a Jesus, não, tá? O filho de um pastor amigo nosso lá em Minas, ele, quando chegou o pai, passando uma pressão muito grande, e aí o pai chegou em casa, tá? E eu não estou pegando tão pesado com vocês, porque tem algumas crianças aqui, eu queria contar exemplos para vocês ficarem assustados. Vocês entenderam a seriedade disso e o quanto isso está em todos os lugares. Em todos os lugares. Contando esse exemplo. E aí o pastor chegou lá, quando ele voltou, a família, nossa, uma pressão muito grande na igreja, no ministério, aquela coisa toda. E a família também sofre, sente isso, né? E aí o pessoal foi para casa, mas sempre quando o pastor chega em casa, depois da escola fundamental, que ele abre a porta, o menino estava pendurado na porta, o filho do pastor. Só que antes disso ele corta os pulsos, escreve o nome dele na parede, fulano, dando Jesus.
Mas ele estava desesperado, amigo. Ninguém conseguiu, e ele fez aquilo. Mas assim, tipo, não dá para você dizer isso é falta de Deus. Eu não tenho autoridade, me perdoe. Eu não tenho autoridade para fazer isso. Eu tenho muito medo em relação a tipo assim, vai lá, isso aqui não sei o quê. É só questão espiritual, demoníaca. É muito perigoso entrar com isso aí. Então, nesse sentido, é importante que você entenda os sinais, entenda essas questões, entenda como é que você pode perceber o comportamento de alguém que está. Se você sente algo do ponto de vista de depressão, qualquer coisa que está acontecendo errado com você, comunique, converse. É porque a gente está num contexto, muitas vezes, que a gente não encontra pessoas próximas. Né? Um ouvido amigo. A gente vive eu tenho que estar sorrindo toda hora, eu tenho que estar bem. Né? Eu chego às vezes lá no Jovem Igreja, e vocês estão bem? Aí o pessoal fica assim, estamos. Não, quem está mal aqui, eu posso dizer que está mal. Nossa, você fala para a educação, estou bem, mas não está bem. Quem está mal aqui, levanta a mão. Aí duas pessoas, eu não estou bem não, Diogo. Muito bem, parabéns, tem aqui, você também. Então tá bom, vamos orar com vocês, outro no final a gente conversa. Mas a gente está tudo bem do tipo, não. Vixe, que má educação. Né? É uma agressão você dizer que não está bem. Mas a gente vive num mundo onde todo mundo tem que só postar coisa boa. Você só posta coisa boa na internet, você só tem que ter um sorriso, o casamento perfeito, as viagens maravilhosas. Aí você diz, não, então eu não posso expor meus problemas numa sociedade que está todo mundo bem. Mas é importante você vulnerabilizar. É importante você chegar a alguém, o seu líder, o seu pastor, procurar um profissional e falar sobre isso. Entende? Então, nesse sentido, é muito fundamental. Então, essa questão do suicídio, como eu já falei, é um ato de você criar a própria vida. Segundo a OMS, 850 mil pessoas se suicidam por ano. Esses números são muito mais altos do que a gente imagina. Tá? Pela estatística, é como se a cada 40 segundos uma pessoa tivesse a sua própria vida. É muita gente. Mas por que eu não vejo isso? Porque não pode passar na televisão. Você nunca vai ver um repórter. Tá? Com certeza do seu bairro, alguém que criou sua própria vida. Se você era conhecido, ou se for um famosinho na internet que o pessoal coloca. E às vezes as redes sociais censuram. Entende? Então, assim, nesse sentido, eu estava indo para uma palestra e na volta eu vi com uma diretora do Shopping Rio Mar. A gente veio compartilhando o mesmo carro. E ela falou, nossa, muito interessante, 9 pessoas tiraram a vida do shopping. Mas que conversa. Assim Só que as pessoas não sabem. Aí ela tirou o celular dela, aí disse, isso aqui é um, isso aqui foi outro, isso aqui foi outro. Aí disse, então tá bom, eu já acredito. Mas eu não vou saber disso. Se esse for uma pessoa que eu conheço. Você vai daqui para Caruaru, aí tem um túnel Cascavel ali perto de Gravatá, e aí do nada o pessoal pegou naquele viaduto grandão, subiu as grades, botou lá em cima. Gente, toda semana alguém chegava lá, encostava no carro, descia do carro pro alto. Toda semana. E aí o pessoal botou gradeado, o pessoal fazendo um bocado de coisa. Tem as ilhas Monte Fuji, Japão, China, Japão, sei lá. E aí embaixo tem uma floresta quilométrica. E nessa floresta, muitas pessoas que estão no decreto vão para lá. Aí arma uma barraca, fica ali dias e tal, digerindo essa ideia e muitos tiram a própria vida. E ali você tem funcionários da prefeitura da cidade, que a função dos caras é tirar corpos todos os dias. Todos os dias eles tiram corpos. Você vê, pode procurar isso, você vê no documentário. Antigamente só tem inglês, mas eu já tenho traduzido. Né? No YouTube você acha. E aí eles vão tirando os corpos das pessoas que se matam. Todo dia, vai lá, e tal, vai tirando. E aí eles começaram, tipo, com uma série de psicólogos, tal, grupo. Eles, cara, bota mensagens para estimular as pessoas a não fazerem isso. E aí começaram a colocar, olha, sua família ama você, isso não é o fim. Parece uma coisa simples? Parece. Aquilo reduziu em 60% o número de suicídio. Gente, você não tem ideia do poder, da arma que você tem em chegar numa pessoa, perguntar como é que está o dia dela, se ela está mal no seu ouvido, dela só conversar com você, você orar junto, e você mandar uma mensagem de WhatsApp que essa mensagem que nem tem tanto significado para você, para alguém que está no momento de caos, vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Entende? E aí tem o caso de um americano, ele hoje é palestrante, né? É um excelente, muito bom as palestras dele sobre esse aspecto de suicídio. Ele é 1% que sobreviveu. Uma ponte que tem lá nos Estados Unidos, bem grandona, acho que é em São Francisco, e era muito comum o pessoal pulava lá. E aí ele chega nessa ponte, aí todo dia ele ia para lá, tomar coragem. Chegava lá na ponte e olhava, caramba, não tenho coragem não, aí voltava. Aí ele de novo para lá, não tenho coragem, voltava. Ele de novo, todo dia ele ia, para tomar coragem, tomar coragem.
E aí, um certo dia, ele chega lá, aí vai passando uns turistas. Quando esses turistas vão passando, ela, moço, você pode tirar uma foto da gente? Aí ele disse, posso. Ele dizendo na palestra dele, aquilo encheu meu coração de alegria. Eu estou sendo útil para alguém. E aí encheu o coração dele de alegria, ele pegou a máquina e tirou uma foto todo felizão e deu a máquina, o celular para as turistas. Aí ela pegou assim, olhou e fez, nossa, que foto horrível. Aí puxou assim e fez, não sabe nem tirar uma foto. Ele disse, aquilo foi a frase que eu precisava escutar para tomar coragem de pular. Eu não sou útil nem para tirar uma foto. E naquele dia ele falou. Aí ele disse que ele chega lá, sobe lá e toma coragem de pula. Só que ele disse, quando ele salta, que ele começa a cair, ele diz, entre o momento que você inicia o suicídio e antes de você morrer, que ele pode ser segundos ou minutos, você se arrepende, ele disse. Você se arrepende. Só que aí não tem mais jeito. E aí ele não sabe, mas nós sabemos que existe muito ataque espiritual relacionado a isso. Muita opressão do inimigo para que você tome. Até você pegar o revólver e atirar. Depois ele diz, pô, não tem nada a ver com isso, eu só influenciei, eu só queria certo, eu só não sei. Né? E aí ele disse que simplesmente pula. Quando ele está caindo, ele fala, coisa de segundo. Ele pensou, cara, minha mãe vai pensar que eu queria ficar minha própria vida, mas eu não queria. Mas agora já é tarde demais. E aí ele cai. Na hora, a guarda-costas dele está passando, aí pega ele com mais de 17 fraturas, mas é esse resgate rápido aí, coloca ele lá e volta, e aí com muita coisa e muita graça de Deus, ele sobreviveu, e hoje ele é um palestrante nessa área, muito bom sinal. Então assim, essa questão do suicídio, você vai, por exemplo, entender. Eu sempre leio cartas de suicídio, né, de alguns, inclusive, tem até um personagem aí, uma menina, né, personagem. E a gente lê, tem um grupo de psicólogos que trabalham muito nessa área, e a gente lê, não é porque a gente é masoquista não, é só porque a gente precisa entender, quanto mais a gente entender como funciona a mente, a gente puder ajudar, que a mente vai trazendo esses sinais aí. Passa aí, eu vim para encerrar agora. Pronto, essa carta de suicídio, na verdade, eu estou até com ela aqui, eu não vou ler hoje, mas se alguém quiser, eu queria, eu passo para você, tá? Em alguns lugares eu não leio, porque eu estava dando uma, acho que até aqui em Cruz Carvalho, acho que é a escola do ensino médio, Emílio de alguma coisa, aqui em Cruz Carvalho. Isso, Emílio Cavalcante. Eu fui lá numa palestra sobre saúde mental. Aí quando eu cheguei na parte de suicídio, a diretora fez, corta esse assunto, muda, que isso vai incentivar o pessoal a fazer isso. Entende? Então você tem que ter muito cuidado. A igreja é mais tranquila, ele fala sobre questões espirituais, mas tem lugares que o pessoal diz, fala sobre esse assunto, mas não fala sobre isso. Tá? Aí essa carta, na verdade, é de uma jovem que deu sua própria vida, tá? Em 2017. Assim, ela tirou a própria vida e depois mandaram para a minha carta no outro dia. E você encontra fácil também na internet. Esse aqui é o boletim de ocorrência que eu sempre mostro para poder falar da veracidade dessa história. Passa aí essa é a jovem, tá? Ela tirou a própria vida, sofria muito abuso, foi estuprada pelo próprio pai. A mãe, de certa forma, descobriu, mas não fez nada, isso foi destruindo ela por dentro. Na escola sofria bullying. E se você vai ler assim tudo, tem um momento na carta que ela diz assim, e eu fiz isso porque eu sei que não tem nada depois disso. Eu tenho certeza que não tem nada depois da morte. Por isso que eu fiz isso. Talvez tivesse, sei lá, quando você lê a carta, você pensa assim, nossa, poderia ter sido minha vizinha. Eu poderia ter abraçado essa senhora. Ela poderia ter ido num culto na igreja. Eu poderia ter orado na vida dela. Né? Quantas e quantas pessoas Deus já livrou de ser estatística de suicídio? Né? E aí a gente como igreja é a resposta para uma sociedade suicida. E Deus tem se utilizado de pessoas, você no seu trabalho, você na sua escola, na sua faculdade, na sua vizinhança, pessoas que você já conversa, ou porque a pessoa deu sinal, ou até porque Deus revela para você. Você entende? Não, isso aqui é um suicídio potencial, eu preciso ajudar, eu preciso mostrar essa ajuda. Pronto. Isso aqui, na verdade, eu gosto muito desses dados, eu passo horas nele, falando sobre aquela construção do eu, né? Como funciona em relação à questão das crianças. Talvez não tenha oportunidade de eu vir para falar sobre isso, tá? Essa relacionamento dos pais e dos filhos. É muito bacana. Como é que você, como pai, como mãe, como avô, como avó, pode já ajudar a trabalhar nesse aspecto da saúde mental ainda na infância da criança. E aí eu vejo muitas pessoas que cometem erros fatais achando que está ajudando o filho. Né? Super protejo para o meu filho não frustrar. Está errado. Não ensina o princípio de autoridade e submissão para ele. Está errado. Porque se você não ensina isso, ele vai crescer entendendo que não existe autoridade. Então não só vai ter problema com você,
como vai ter problema com o pastor da igreja, com o professor na escola, com todo mundo que representa a autoridade, que não construiu essa ideia do que é autoridade. Então, até com Deus, essa criança vai ter dificuldade de se relacionar. E quando Deus disser o que quer para a vida dela, ou o que não quer que ele faça, ele não vai ouvir porque ele não sabe, ou ela não sabe o que é autoridade. Isso é um problema geral da nossa sociedade. Por isso você vê crianças e adolescentes batendo em professores da escola, por isso você vê filhos tirando vida dos próprios pais, porque não, isso aí você tem um prazo para poder ensinar isso para a criança. Claro, Deus pode restaurar no futuro, mas é muito mais difícil você colocar uma mentalidade de liderança num adolescente, no auge da rebeldia. É mais fácil quando é criança. Tá? Só que isso são informações que a gente precisaria, mas talvez no outro momento aí. Tá? Deixa eu finalizar aqui, pode passar aí para ver se tem alguma coisa. Aqui é só um aspecto tipo psicológico, psiquiátrico e espiritual. Tá bom? Essa questão espiritual, eu vou só falar sobre isso para encerrar agora, esse é o último slide. Ela está muito relacionada a coisas que vão ser totalmente espirituais. Tá? Eu uma vez estava gostei muito dessas experiências em relação a isso, e a gente lida com isso todo momento. Todo momento. Porque assim, você vai estar, se eu tiver, aqui eu posso falar sobre essas questões, que é uma igreja. Se eu estiver na clínica, atendendo uma pessoa, e disser assim, eu vou orar com você sobre isso, mas vai dizer, esse cara está confundindo, eu vou denunciar ele, eu posso me prejudicar com você. Entendeu? Então, é muito minucioso onde você vai ser um agente usado por Deus e aplicar técnicas psicológicas através de questões espirituais, porque tem gente que chega na sua frente, mas é totalmente espiritual. Totalmente espiritual, mas você tem que ter um jeito ali para poder trabalhar isso para resolver essa situação. Eu cheguei na casa de uma pessoa, e aí a pessoa disse assim, oxe, esse menino aí que vai atender, quase 10 anos atrás, é esse menino aí que vai atender, oxe, isso vai dar errado, vai dar errado. Já veio tanto psiquiatra, de tanta gente e tal. E aí a gente entrou, quando eu entrei no quarto, ele estava no quarto fechado, tá? Não vou citar o nome dele, por questão de época. Estava no quarto fechado, no quarto escuro, eu entrei lá, e aí, tipo, abri a porta, a mãe dele fez, filho, com todo respeito, você não vai conseguir dar jeito, mas faz muitos anos que eu estou assim, e tal. Eu falei, não, mas eu posso tentar? Olha, entrei, falei mais ou menos uns 20 minutos, ele não me respondeu, eu fui embora. Depois voltei de novo. Aí eu ia 2 vezes na semana lá. Ia, conversava com ele, ele não falava, e ia embora. Ia, conversava com ele, ele não falava. Às vezes eu via ele sentado assim no canto, no escuro e tal, eu ficava sentado também, conversava e ia embora. Mas você é persistente, né? Eu vou tentar ajudar. E aí, eu continuei indo. Quando deu mais ou menos uns 2 meses, ele fez assim, você não vai conseguir me ajudar. Eu disse, opa, falou comigo, coisa boa. Você não vai conseguir, vocês nunca vão conseguir me ajudar. Mas por que a gente não vai conseguir te ajudar? Ele disse, porque você não conhece eles. Aí ele disse, já tem alguma coisa aqui. Ele disse, quem disse que eu não conheço eles? Eu conheço. Conheço muito bem. E tem mais, só tem uma questão. Eles me odeiam e eu odeio eles. Aí ele disse, você conhece eles? Eu disse, sim. E vocês se odeiam? Eu disse, aham. Por isso que toda vez que o Senhor chega, eles vão embora, né? Eu disse, exatamente por isso. Por fora eu estava lá, crentão. Por dentro eu estava segurando a maçaneta. Assim. Se eles voltarem com a vida. Brincadeiras à parte, aí a gente ficou lá, eu comecei a conversar com ele. Aí ele me fez a pergunta, quem são eles? Eu disse, olha, eles são seres das trevas. Eles gostam de recitar 3 verbos. Roubar, matar e destruir. Eles odeiam tudo e todos. Eles odeiam a criancinha que está nascendo no hospital, eles odeiam idosos, eles odeiam quem mora na rua, eles odeiam o rico, eles odeiam o pobre. O que ele puder fazer para destruir todo mundo, vai fazer. E ele começou a me perguntar sobre eles. E eu comecei a falar. Não citava o texto bíblico, mas não citava referências. E aí ele foi achando interessante tudo aquilo. E ele disse, alguns às vezes vêm falar comigo e faz propostas. Se eu vender a alma para eles, vão me fazer ricos. E não sei o quê. E por que não sei o quê? Ele fazendo perguntas, a gente conversando. Para resumir a história, que é bem longa, eu disse assim, agora tem um chefe, que eu trabalho com o chefe. É mesmo, é sério. E o meu chefe, na verdade, ele é mais poderoso que eles. E eu vim aqui, cara, inclusive, para te ajudar em relação a isso. A manda do meu chefe. Isso é interessante. Aí entrei no mundo do cara, né? E aí o meu chefe, na verdade, ele trouxe e eu vim para cá. E eu estou aqui para me conversar. E aí para te ajudar. Agora, só que isso é tudo um sistema secreto. Ele disse, isso é. Aí o meu chefe, quem é o chefe? Rafael, vai conhecer o meu chefe. E o meu chefe mandou eu vir para cá. Agora, o meu chefe, ele é tão poderoso, cara, mas tão poderoso, que eu consigo mandar eles embora só citando o nome do meu chefe. Eu disse, caramba,
Aí disse, pronto, a gente começou a conversar. Conversando. Aí depois de uma boa conversa, eu disse assim, quem é o chefe? Esse nome dele é Jesus. Aí eu falei, Jesus crente da igreja? Aham. Ah, dos crentes? Aí ele disse assim, eu não creio nesse negócio de crente, eu sou ateu. Eu disse, meu irmão, tu vê os capirotos dentro do teu quarto e tu não crê, velho? Como tu não crê em coisa que tu consegue ver? Só que tu tá no lado errado da coisa, pô. Aí ele fez assim, cara, provavelmente tu tem um dom de Deus, cara, em relação à questão espiritual, e tu tá se perdendo. E ele ficou lá e falou, tá bom, vamos dizer que seja verdade, como é que eu faço isso? Tu tem que falar com ele, pedir para que ele habite dentro de você, e aí você também vai ter autoridade sobre eles. Tá, faz aí o chefe morar dentro de mim, aí você repete essa oração comigo, você escreveu. Aí oramos, ele entregou a vida dele a Jesus sem entender o que estava acontecendo, era tudo um serviço secreto. E aí foi e tal, não sei o que, pronto, beleza. Isso foi uma sexta-feira, fui embora. Orando, Senhor, dá experiências para ele agora. E aí foi, tá bom, tá certo. Fiquei aqui logo dentro de mim e fui. Quando deu a segunda-feira, eu voltei para lá e ele estava lá. A gente conversou com a família, aquela coisa tudinho. Aí quando eu entrei, o quarto dele estava aceso. Aí eu falei, irmão, ou o capiroto carregou, ou alguma coisa poderosa aconteceu aqui. Aí estava a família reunida, quando eu entrei, aí a mãe dele, assim, Deus, cadê ele? Aí a mãe dele botou a mão no rosto assim, chorando, aí disse, irmão, o que aconteceu? Aí ele disse, você passou por ele. Ele estava ali na sala junto com a gente. Eu sei que eu escutava a voz dele, mas não tinha visto ele estava com a barba feita, cabelo cortado. Aí ele falou, Tom, aí ficou, sou eu, cara, mas tudo bem. Aí ele me chamou no quarto, aí disse assim, o chefe é real. E ele é a coisa mais linda do mundo. Eu comecei a conversar com ele naquela mesma noite, e aí eu vi que a luz acendeu do quarto, eu disse, quem foi que acendeu a luz? E a luz estava apagada. E ele entrou no meu quarto. E aquelas coisas todas escuras foram embora. E deu uma claridade no meu olhar. E eu comecei a conversar com ele. Quem é você? E ele começou a falar sobre ele. E aquilo me evangelizou. Eu disse, rapaz, estou conhecendo o chefe como eu nunca tinha conhecido. Esse jovem foi liberto ali. Gente, sabe quanto de psicologia eu utilizei? Nada. Pessoas estão aprisionadas, esperando pela igreja. Cristo em nós é a esperança dele. E assim, vai ter situações que a gente precisa, como esses guerreiros da luz, brilhar nesses quartos de trevas. Com orações, com conversas, com ajuda, com conselho, com o que for. Entende? E aí, por exemplo, aí a gente tem uma situação, eu contaria dezenas de experiências com essas questões espirituais, que tem também. A gente não pode, tipo assim, só é questão espiritual, ou só é questão psicológica. Não, você tem que avaliar que tem situações e tem situações, tá? Então, nesse sentido, basicamente isso aí, eu acho que é outro slide. Pronto, eu quero encerrar, que eu já estourei. O papai do pastor dizer, nunca mais eu vou falar para a estourou o tempo. Mas eu queria saber se alguém tem uma pergunta específica, assim, sobre esses assuntos, que aí a gente tira, se não tiver, eu vou dar para você aqui, pastor, para a gente encerrar. Tem uma pergunta? Não? Eu falei do horário, eu vou ficar com ele, então deixa eu ver cá. Gente, muito obrigado, tá? Espero que tenha sido, de certa forma, edificado, instrutivo e tenha... Pode falar, por favor. Graças a Deus. Alguém perdeu o sono. Se costuma, uma vez ou outra, está perdendo o sono. Durante toda a noite, ficar relutando e não conseguir dormir. Isso já é uma questão psicológica, uma questão emocional. Porque eu já ouvi pessoas também pregando e falando isso na rádio. Que quando você perde o sono, ele espiritualiza, né? Diz que é Deus querendo que você não orar. Mas aí tem o contexto também daquela pessoa, porque ela está vivenciando. Se realmente é oração ou é algo levando uma pessoa a vivenciar aquele momento, aquela perda do sono. Isso pode ser uma questão emocional. Obrigado pela pergunta. Em relação ao sono, é um assunto que é muito vasto também, mas só para a gente entender. Essas questões da ausência do sono, isso pode estar relacionado a muitas coisas, tá? Como eu falei, o organismo da gente, naturalmente, você tem que sentir sono. Se você não está sentindo sono, você está com uma famosa insônia, é porque tem alguma coisa errada. Você tem que avaliar, por exemplo, como está a sua alimentação, como foi seu dia, como está a sua saúde mental. Isso pode ser resposta a essas questões do sono. Por exemplo, o excesso de
de informação, excesso de telas também, às vezes, podem... Tem coisas que são muito bobas, você corrigir, você muda. A pessoa fica ali, porque com excesso de tela você não é assim. Você está no trabalho, trabalha o dia inteiro. Quando você trabalha o dia inteiro, você vai para casa. Então você pensa, pô, estou cansado. Eu vou ficar um tempinho aqui na rede social. Do ponto de vista do trabalho, você gastou, né, energia mental durante todo aquele dia. Você está cansado, fisicamente, emocionalmente falando. Só que quando você chega na sua casa, que você deita na sua poltrona e senta lá no seu sofá, você fisicamente está relaxando. Mas o excesso do uso do celular faz com que você continue na mesma sequência de atividade mental como se você estivesse trabalhando. Aí você passa 6 horas, sei lá, no trabalho, mais 4 ou 5 em rede social. Quer dizer, eu estou estudando rede social, mas pode ser qualquer outra coisa. Em casa. E aí esse excesso de tela faz com que tenha essa aceleração. Às vezes o próprio sistema nervoso da gente apaga a gente, pô. Fazer assim, meu irmão, era para você entrar no processo de sono mais tranquilo. Aí desligando aos poucos. Só que você fica lá. Até o sistema diz assim, não, a gente não aguenta não, vamos derrubar esse cara. Aí o celular cai assim, na tua cabeça. Ali o teu organismo já não está mais aguentando. Rapidinho. Aí nesse sentido você tem essas questões do sono. Então o sono pode estar relacionado à alimentação. O sono pode estar relacionado ao estilo de vida. O sono pode estar relacionado à questão da tua qualidade, horas ou minutos antes de dormir. Como é que você está aqui? O que você faz antes de dormir? Faz uma coisa mais relaxante, lê um livro, lê a Bíblia, tipo hora, passa um minuto sem fazer nada, porque a gente tem tanta negócio de atividade, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Conversa com alguém ali do teu lado, faz uma oração, e aí você pode ir organizando nesse sentido. Agora, claro, sim, essa questão da insônia é uma coisa relacionada a um problema que você está enfrentando. Se quando eu não tinha aquele problema, eu dormia bem, aí você não tem que focar no sono, você tem que focar no problema. Aí já procura alguém para lidar com aquela questão. Mas existem muitas situações de apneia, muita coisa que você pode gerenciar. Em relação a essa situação de Deus chamar, normalmente funciona de uma forma diferente. Você, com o discernimento do Espírito Santo, você vai identificar que Deus está chamando você para oração. Que pode ser de madrugada ou pode ser em algum outro momento. Então você vai sentir assim, nossa, o Espírito Santo me acordou. Eu senti que Deus me impulsionou, e aquela madrugada, ou aquelas madrugadas, Deus queria eu aquilo. Mas você, como discernimento espiritual, você vai identificar. Tipo, as questões psicológicas, normalmente, pastor, elas estão geradas com inquietação, com angústia, com medo, a insônia gerada por questão psicológica, normalmente ela é uma desagradável. Você às vezes quer dormir pela poder, mas não consegue. A questão espiritual é muito mais leve. A questão espiritual é você acordar ali de noite ou antes de dormir, você passar lá, você sente um gozo, uma coisa boa no coração, você está intercedendo para alguém. O Espírito Santo normalmente está junto conosco, intercedendo por aquela causa que você está orando. Então ela não é uma coisa pesada, né? Tipo, eu não posso dizer assim, não está orando, não está dormindo, é o Senhor. Olha, em todo caso é difícil dizer isso. Mas assim, eu acho que tem casos que realmente é espiritual, e aí tem casos que é... Agora você vai perceber que é psicológico quando até orar você não consegue, quando é psicológico. Porque está lá, você está atribulado, não vou orar, e rapaz, é aquela dificuldade e tal. E quando é o Senhor chamando, normalmente é muito mais leve, muito mais tranquilo. Mas em relação ao sono, gente, tem que ser avaliado toda essa questão. A qualidade do sono. Às vezes é uma besteira, tipo, a altura do travesseiro incomoda, né? O colchão fica velho, quando o cara come a cama, está lá. E quando você tem uma vida, essa questão do celular, essas coisas, que você dorme com uma aceleração mental muito grande, você vai dormir à noite com o cérebro trabalhando a todo vapor. Quando você acordar no outro dia, você está fisicamente, do ponto de vista do corpo, descansado, a mente está cansada ainda. Porque a mente trabalhou durante toda a noite. Não sei se já aconteceu com vocês. Você acorda, vai se acordar pior do que quando foi dormir. Quebrado, cansado, meu irmão, não foi isso. Você foi dormir ou foi uma guerra? Né? Porque a mente passou a noite inteira trabalhando. Então é muito importante que você trabalhe para que a sua mente descanse. Quem criou o sono foi Deus e é fundamental para que a gente descanse, que a gente desfrute da noite. Tá bom? Descanse bem. Só levantar a mão. Não? Tá bom. Qual falou? Eu quero saber entre pessoas e ela eu tenho uma delas, e ela ri sem querer nem pra quê. Você não vê o motivo, todo mundo está calado, mas ela está rindo. Que vem ser isso, não? É um nervoso, ou algo que ela... Quantos anos ela tem? 19. Ah, 19? Ah, você quer falou velho. 19 anos. Vamos lá. Ela sorri com muita facilidade. Mas ela sorri sozinha ou ela sorri quando alguém está fazendo ou falando alguma coisa? Não, isso não necessariamente seria um problema, não.
queria estar perto de gente que não. Essa questão, na verdade, ela precisa ser mais avaliada. Eu não posso pegar só isso aí e trazer um psicodiagnóstico só com isso, não. Mas, assim, normalmente isso está relacionado a pessoas mais sensíveis, vamos dizer assim. Tipo, ela também chora com muita facilidade? Não, é só sorrir. Fica com raiva. Pronto. Essa questão da sensibilidade, ela está relacionada a, tipo assim, ela vai ter uma facilidade maior em ter contato com as emoções. Não tem tipo, fulano é besta, ri de tudo. Isso é uma pessoa que tem mais facilidade com o aspecto emocional. Então assim, ele vai ver uma piada que eu nem achei tão engraçada. A outra pessoa vai estar se mijando lá, se acabando de rir. Entendeu? Outra pessoa, então, existem pessoas sensíveis emocionalmente de uma forma geral. Então ela vai ter, você vai estar assistindo uma reportagem de uma coisa ruim. Aí já vai ter uma pessoa do teu lado chorando, cara. Meu Deus do céu, o que aconteceu com essa criança? Assiste um filme, novela. Eita, tem mulher que se acaba com novela. Olha, falou rio, eita, fala mais, Jesus. Entende? Aí assim, porque isso está relacionado a uma questão emocional. Tem pessoas que são mais sensíveis a essa questão e tem pessoas que não são. Então, o fato dela sorrir com coisas que a gente diria bestas, talvez não seja um problema. Ou ficar com raiva com mais facilidade. É só que as pessoas mais sensíveis emocionalmente, elas só têm que se organizar mais, porque elas têm tanto mais facilidade de ser mais felizes, como elas também têm mais facilidade de ser mais estressadas ou mais tristes. Porque qualquer coisa pode entristecer ela, do mesmo jeito que qualquer coisa pode fazer ela sorrir. Então é só avaliar esse nível de sensibilidade das emoções dela para poder. Agora sim, é pouco para eu poder falar. Tá bom? Depois eu posso fazer algumas perguntas ou para eu conversar com ela. Tem mais alguém que tem uma pergunta para a gente finalizar? Pode fazer. É só para o povo ouvir, tá bom? Eu estou ouvindo, é só para o povo ouvir. Graças a Deus. Amém. Você falou da importância da gente estar perto, mandar mensagem, se importar, militar, mas para a gente que não tenha o conhecimento teórico da coisa, como a gente poderia ajudar uma pessoa numa crise de ansiedade, numa situação assim mais agravante? Tá. Com ansiedade específica? Tá. Vamos lá. Com ansiedade, as recomendações do seguinte: antes de você ter, porque tem gente que já está tendo uma série de crises de ansiedade, né? Às vezes você passa um período ali, resolve pela crise, o pânico está muito relacionado à ansiedade também. As dicas que eu dou, tanto para você, se isso acontecer com você, como para uma pessoa que está próxima, é o seguinte: identificar primeiro quais são os gatilhos que geram a tua crise, tá? Eu sei que isso aqui me gera, eu sei que hoje eu já não estou tão bem. Então, assim, o organismo, ele do nada, ele não entra numa crise, ele já tem os sinais, entendeu? Então, é bom que você tenha esse autoconhecimento sobre você em relação a isso, para você identificar. Mas, por exemplo, peguei alguém no meio de uma crise, tá lá, sei lá, com falta de ar, ataque cardíaco, passando mal, ansiosa, daquela coisa que diz, chega. O ideal é, não aglomerar gente em cima, dar água para a pessoa, mandar a própria pessoa respirar fundo. Porque, na aceleração cardíaca, queima muito oxigênio no nosso organismo. Então, o pouco oxigênio que tem vai ser queimado. Então, é muito importante essa respiração profunda e solta também, profunda. E aí, tá bem, não sei o que, tem muita gente falando, muita coisa que vai agravar aquela situação. Então, o ideal é, tranquilizar. Essas crises, normalmente, elas passam, o máximo que elas podem durar aí até 15 minutos, tem delas que até é menos do que isso. E é só tentar tranquilizar o mundo da pessoa, entendeu? Fazer alguma coisa ali, não tentar trazer informações externas, e ficar não sei o que, faça isso, você está assim, não. Dá o maior espaço emocional possível, fica perto. Tem pessoas que a gente abraça só. Tem pessoas que estão numa crise se acabando, você está lá, não está funcionando nada, abraçar a pessoa, fica abraçando a pessoa. A pessoa vai respirando e vai tranquilizando. Então, assim, cada pessoa tem muito uma forma, não tem como eu te dizer assim. Eu posso dar várias dicas e você utilizar e ver qual dessas dicas fica melhor. Mas eu gosto muito de trabalhar, pelo menos os meus pacientes, eu trabalho muito com a questão assim, de você que tem que identificar. Porque tem os gatilhos que vão gerar a crise de ansiedade e tem os contra-gatilhos. Aquelas coisas que você vai fazer que vai te ajudar a ou derrubar o gatilho ou fazer com que ele não venha. Tem uma paciente minha que ela pode estar em qualquer lugar. Ela entrar no chuveiro, ligar o chuveiro, é melhor. É estranho? É. Mas é o jeito dela. E quer ver que eu ficar bem se eu ficar embaixo do chuveiro e a água fica caindo assim. Passa um tempão lá. Aquilo me tranquiliza de uma forma extraordinária. Tem gente que se assistir um bom filme, melhora. Tem gente que quando assiste o filme, ativa. Dá para entender como é complexo isso?
Entendeu? Então é muito importante que você entenda, tipo assim, essas questões aqui. Quando você já está numa semana que já está um pouco mais acelerado, um pouco mais nervoso, um pouco mais angustiado, já fica observando os gatilhos. Às vezes é uma reportagem que você normalmente assiste de um repórter, aquele em vez de te ajudar a trazer informação, vai te prejudicar. Porque você vai ver coisas que você não quer, desagradável, e aqui vai fazer, do nada, falta de ar, não é do nada, alguma coisa aconteceu. Só que é importante que você identifique o que é que está trazendo aqui, tá? E nesses momentos é respirar fundo, beber água, trazer atividades depois, muito importante, tipo, ler um bom livro, fazer atividade física, gente, se as pessoas soubessem como fazer caminhada, é uma arma poderosa contra depressão e ansiedade, atividade física, esse tipo de coisa assim, é muito bom, muito bom. Então assim, eu não sei se eu consegui ajudar mais forte, mas existem várias coisas que você pode fazer, você pode identificar, porque às vezes até a própria pessoa é uma característica bem diferente do padrão, mas é muito bom que a pessoa, ou profissional, ou a pessoa descubra como é que ela pode lidar com essas questões, tá? Mais alguma pergunta? Pode falar. Só para todo mundo. Barizinho. Amém. Eu queria saber sobre falar sozinho. E tem vez que alguma pessoa não se sente confortável em falar com outra pessoa sobre algo que afeta. Aí a pessoa senta ali na frente de um espelho e começa a falar sozinha e chora. E depois outra pessoa pergunta, não quer falar, porque não se sente confortável, quer falar consigo mesma. Vamos lá, em relação a falar sozinho, tem algum problema, algum transtorno de falar sozinho? Não, não tem. Talvez a questão de falar sozinho, você pode falar sozinho para coisas diferentes, tá? Se você, por exemplo, um dia, né, me importa, se você cai num avião que ficou numa mata de não sei o que, se você não falar sozinho, você enlouquece. Se você não passar, já assistiu Náufrago? Assistiu algo mais antigo, não legal. O Wilson, a bola, o cara fez amizade com o Wilson. E assim, se você não conversar com pessoas ali, você enlouquece. Entendeu? Tem a primeira, eu não gosto, mas eu assisti a primeira edição, 200 anos atrás, do Big Brother. Aí tem aquele Clara Bambam, quando ele ficou sem amigos na casa, ele fez uma Maria Eugênia, eu acho, um cabo de vassoura com um braço, e ficava conversando, se abraçava, chorava com ela. Aquilo era amigo dele pedindo ajuda. Então, assim, nesse sentido, falar sozinho pode ter essa característica. Falar sozinho pode ter uma característica, por exemplo, quando eu estou treinando, hoje eu não faço mais isso, mas sim, quando eu estou treinando, o sermão que eu vou pregar, uma palestra que eu vou dar, que eu nunca falei, eu faço um exercício da fala. Então eu vou para o lugar que eu estou e eu falo sozinho. É doido? Talvez, mas eu creio. Entendeu? Porque assim, você fala, eu estou super nervoso que eu vou falar. Então, essa palestra faz anos que eu apresento. Então eu nem estudo, na verdade, sobre ela. Mas assim, é uma coisa que é totalmente nova, eu nunca apresentei sobre. Se eu treinar mais vezes, eu vou dominar melhor a minha fala e o meu nervosismo vai ficar muito menor. Então você prega. Você prega pronto no seu quarto. Aí você vai e fala lá, então não sei o quê. Isso é um exercício para outra questão. Mas aí eu vou chegar nesse ponto que tu trouxe agora. Essa questão de você falar sozinho, talvez substitua o aspecto de outra pessoa, talvez. Né? Que às vezes você fala sozinho, olha no espelho, ou conversando sozinho, chora e desabafa e se sente melhor. Para algumas pessoas isso funciona. E é legal e não tem problema nenhum mental nisso aí não, tá? Só que para outras pessoas não funciona. Tem gente que vai realmente precisar do outro para poder conversar. Tem gente que vai precisar de uma pessoa, de alguém que vai estar olhando. Mas assim, se para você que conversa sozinho, eu estou lá conversando, tem gente que, por exemplo, tá lá, uma dona de casa, né? Não sei se alguém vai se identificar. E está morrendo de estresse de alguma coisa. E quando está lavando os pratos, está xingando. É melhor que fale sozinho do que fale com uma pessoa. Assim. E aí você aquilo é muito terapêutico às vezes. Colocar para fora é muito terapêutico. Se você tem uma pessoa e a pessoa é um bom ouvido, uma boa, e consegue ajudar, bem. Se não tiver e você consegue fazer sozinho e aquilo resolve, pode fazer. Não tem nenhum problema. É muito provável que as pessoas que têm um QI mais alto, que têm um nível de inteligência mais alto que o normal, elas vão precisar comunicar. E quando não tiver ninguém, elas vão comunicar sozinhas. Elas vão dar aula sozinhas no quarto, quando está andando. Meu irmão Samuel já veio pegar aqui, já? Samuelzinho? Tá. Meu irmão, o pastor Samuel, é uma mente gigante assim, para pregação. E ele, a minha infância todinha era vendo ele, lendo os livros de teologia, porque eu só leio com 12, 13 anos, dentro do quarto. A gente dividiu durante anos o mesmo quarto, depois que ele foi para um outro apartamento a gente mudou. Mas assim, ele ficava absorvendo e ele não tinha com quem debater teologia. Aí ele conversava com ele mesmo.
e ficava lá falando, e ficava tipo, repetindo todo aquele conteúdo que ele tinha. Então isso não tem nada de errado, tá? Você vai ver muitas questões. Agora, do ponto de vista terapêutico, pode funcionar para algumas pessoas. Se você conversa só com o espelho ou sozinho, e você chora, você... conversar com Deus. É sozinho, entre aspas, né? Humanamente falando, você está sozinho. Mas aquilo é terapêutico. Está falando para Deus, né? Mesmo sem palavras, o Senhor que ouvirá as mulheres que estão aqui. Às vezes você só vai chorar na oração. Chora, quando a gente se sente melhor. Aquilo é terapêutico. Além do aspecto espiritual, né, da obra que Deus está fazendo. Mas essa questão de você falar com alguém, falar sozinho, não tem problema nenhum. Se aquilo funciona para você, pode fazer, tá? Senão é nenhum problema. Tá bom? Tem mais alguém? Se não tiver, opa, vamos embora. Eu tenho. Só para ouvir. Eu tenho esse costume de, quando está em casa, quando estou em casa, começo a trabalhar, aí tem muita coisa, aí eu começo a falar só, sabe? E começo a falar só e depois eu fico com medo de mim mesmo. Meu Deus, será que eu estou bem? Eu fico perguntando, né? Será que eu estou bem? Uma vez eu saí, fui para uma congregação e comecei a andar no caminho. E comecei a falar só. Eu falava com Jesus, né? Eu estava falando com o Senhor. E falando da luta, não sei o quê, eu creio que o Senhor vai me dar, não sei o quê. Aí eu passei por uma mãe e disse, coitada, a irmã está falando sozinha. Aí eu disse assim, não, minha irmã, é a luta que é demais. Eu estou ficando doida não. Vamos lá. Nesse sentido aí, já entra num outro aspecto de falar. Que é, assim, a mulher tem uma quantidade de palavras diárias que precisa falar. Mais do que o homem também precisa comunicar. Então, assim, quando você está num cotidiano que você não tem muitas pessoas, a probabilidade é que você fale muito. Entendeu? E aí, isso não é nenhum problema. Isso não é nenhum problema, irmão. Não é nenhum problema. Obrigado por ter compartilhado isso aí. Mas, assim, não é uma questão assim, tipo, eu fico com medo. Às vezes vai ter dia que você vai estar falando sozinho e vai estar mais agressivo, de acordo com o teu estado emocional. Vai ter um dia que você vai estar falando sozinho, vai estar mais grata, vai estar, muito obrigado, nossa, como a vida é bela. Não... Depende muito de como você está. Mas às vezes está muito relacionado a pessoas que não têm pessoas no seu cotidiano para estar perto. Entendeu? Por exemplo, minha mãe está internada no hospital, aí eu fui visitar ela esses dias, apesar de ter alguém lá. Aí no dia que eu cheguei para visitar, ela está um tempão lá deitada na cama, né? E aí ela começou a falar. Nossa, ela falou sem falar. E eu deixei ela falar. E aí falava, ainda perguntava, né? Que o psicólogo percebeu que perguntava para incentivar o povo a falar mais dele. Aí falando, mas assim, falar é uma coisa boa. Falar é uma coisa boa. Entendeu? E assim, e você falar na rua, ou falar em casa, se você não coloca para fora, verbalizando aquilo que você sente, lembra das doenças psicossomáticas que ele falou? Aquilo que você tem tudo ali, que quando você fala, ou você chora, ou você reclama, ou você fica sangrado mesmo, você não coloca para fora, aquilo pode vir para dentro. E vindo para dentro, você desenvolve doença para você. Entendeu? Se tem alguma pessoa, bom, se não tem, vai ser sozinho. Não tem nenhum problema mental nisso aí não, tá? É porque a gente associa muito as pessoas que têm ou esquizofrenia, ou doenças assim, né? Transtornos mais severos. Mas aquele contexto ali, que eles conversam com outra pessoa, é porque a realidade do esquizofrênico é uma realidade alterada. Como é que funciona na cabeça? Quer dizer, eu sei que eu estou aqui agora com vocês, mas eu posso imaginar que eu estaria na minha casa agora. Eu sei a diferença da realidade, que eu estou aqui, e da minha imaginação, que está lá. O esquizofrênico, a mente da realidade e da imaginação dele é confusa, é misturada. Então, se ele imagina uma pessoa do lado dele, aquela pessoa de fato está ali, e ele conversa de fato com aquela pessoa. É claro que entra muitas questões espirituais também, né? Eu costumava dizer para os professores, eu dizia, esse negócio tem que ser espiritual, professor. Eu dizia, não, isso é ciência. Eu digo, e por que esses abençoados dessas vozes que falam com a pessoa não chegam e dizem assim, vá dar uma cesta básica? Só chega dizendo, mate o outro, tira a própria vida. Mas, pelo amor de Deus, irmão, não é possível não. Aí assim, nesse sentido, então, às vezes é necessidade mesmo, sua ou minha, ou de qualquer pessoa, de conversar. Eu preciso conversar com alguém, não tem ninguém. Vai sozinho, com Jesus. Mas não é uma oração, mas eu posso conversar, eu posso falar. Estou zangado, eu vou ficar lá murmurando. Eu falando. Eu já começo, uma pessoa às vezes tipo assim, fica lá e começa a discutir. Aí você sai. Aí você bota o fone no ouvido e a pessoa fala meia hora. Daqui a pouco você nem sabe o que a pessoa falou. Aí depois você tira o fone e aí, tá tudo bem, me desculpa pelas coisas que eu falei. Eu nem ouvi, né? Mas aí, às vezes faz bem para quem fala. Faz bem para quem fala, tá? Então não se preocupe não, que se isso for loucura, todos nós somos, inclusive eu. Tá bom, gente? Pastor, não sei se tem mais alguém. Se não, fala aí, mano. Dá para ir lá e leva o microfone para ela, senão nem eu, nem você.
Peraí, segura aí. Pastor, irmãos, assim, eu tenho um sobrinho que ele perdeu o pai há 3 meses atrás. Só que ele está com um comportamento muito diferente. Na escola, ele era conhecido como sorriso. Mas agora a professora falou com a mãe dele que ele chega na escola, não conversa com ninguém, fica lá na dele sentado, faz a tarefinha dele, não fala nada com a professora. E em casa, ele é a mesma coisa. Ele diz que não aceita, né, que o Senhor tenha guardado o pai dele, que ele já chegou a falar para a mãe dele que ele não vai demorar a morrer, né? Aí a mãe dele estava muito preocupada, a professora já mandou ela procurar, né, um profissional para ver o que está acontecendo com ele, né? Ok. Me diga a idade dele, irmão, por favor. 16. Vamos lá. 16 anos, perdeu há 3 meses atrás? Pronto, vamos lá. Existe, na verdade, uma fase específica que é o processo de luto. No processo de luto, não tem muita coisa para se fazer, vamos dizer assim. É porque normalmente quando alguém perde um ente muito próximo, muito querido, principalmente ele que está numa fase de formação ali, existencial, e você perde alguém muito importante, a tendência é que você vai ter que ressignificar toda a sua vida em muitos aspectos. E aí eu vou estar ali naquela situação e tal, eu perdi alguém, e você vai passar por esse processo de luto. O que a família pode fazer? Dar apoio, estar junto, conversar. O luto pode se transformar em alguma coisa do pior? Pode, mas esse é um processo natural. São 5 fases do luto, você passa por todas elas. E assim, até a Bíblia não manda ninguém tirar ninguém do luto. A Bíblia manda você chorar com os que choram. Você chora junto, você vai, você está ali junto, você passa junto naquele momento. Mas assim, o que as pessoas fazem muitas vezes é tentar tirar a pessoa do processo. Então assim, 3 meses é muito pouquinho. Então realmente ele vai digerir tudo isso. Ele vai trazer um novo sentido e significado na vida agora sem o pai. Entendeu? Então tem uma série de coisas que vai acontecer. Às vezes, é claro, que é bom estar perto, é bom estar ouvindo essas falas, para ver se isso pode transformar em alguma outra coisa. Essa fala de que o aspecto da morte está aqui, ele está digerindo, talvez tenha sido a primeira grande experiência que ele tenha tido com a morte, ou seja, perder um ente querido que não é fácil em nenhuma fase, mas quanto mais novo é mais difícil. E você exatamente passar por esse processo de luto. Entendeu? Então é um processo que é necessário, é um processo que no início ali você chora bastante, você vai lidar com a ausência da pessoa, às vezes na própria casa, você vai lidar, então tem todo um processo que você passa, você precisa do apoio, mas assim, você realmente passa nisso, você nega, você barganha, você explica, e por último você aceita. Então tem processo de luto que às vezes demora como um mês, 2 anos. Claro, não estou dizendo que o dele vai ser esse tempo não, mas tem processos que até estica mais. Mas assim, é uma coisa natural, que pode ter realmente um auxílio, assim, acho que vocês podem trazer, tá próximo, como vocês devem estar fazendo uma série de trabalho nesse sentido, conversar sobre, ouvir ele falar, não deixar que assim, tem gente que faz no processo de luto. Ah, mas tu só fala em fulano que já morreu, deixa, já passou, não, deixa a pessoa falar, deixa falar sobre, deixa lembrar, aquelas memórias estão sendo digeridas na cabeça da pessoa, com o tempo aquilo vai passando, entendeu? Se alterou o comportamento porque está mais triste, é normal, infelizmente é normal, não tem como você. Só que assim, tem um comportamento agressivo, ou está com uma fala suicida, ou está com alguma coisa assim e tal, aí já tem que procurar um profissional para poder avaliar o que é que desenvolveu para poder trabalhar. Mas assim, por mais que a gente ache que o luto, o luto não é um transtorno, o luto é um processo. Todo mundo que perde alguém passa por esse processo. Alguns lidam com mais facilidade, outros lidam com mais dificuldade, mas todos passam. Né? Quem já perdeu aí há mais de 10 anos vai dizer, sinto saudade, sinto, mas hoje eu já consigo conviver com a ausência daquela pessoa. Porque é um processo que passa, entendeu? Então eu acho que é só fazer o que vocês têm feito, escuta o que quando quiser falar. Às vezes ele vai querer ter um momento dele sozinho. Cara, quero ficar aqui sozinho, quero chorar um pouco e tal. Pode deixar chorar, não tem problema, é até bom. Ah, esse menino só vive chorando. Ah, tem gente que faz isso, né? Tipo, não sei o quê, eu só vivo falando da pessoa que já morreu, ou não sei o quê, não. É todo um processo e ele vai digerindo isso aos poucos. Fiquem próximos, deem assistência, deem amor, fé, carinho, ajudem. Havendo uma transformação muito exagerada do comportamento, seja para que lado for, procure uma ajuda específica para poder ver se desenvolver. Mas o processo de luto é esse mesmo, infelizmente, não tem muita coisa que vai se fazer. Tá? Mais alguma pergunta? Não? Acho que agora foi. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Desculpe o horário, mas esse horário não passou muito. Mas como vocês estão perguntando, eu estou aqui. Eu sou que mora mais longe, estou tranquilo.
Viu? Mas muito obrigado. Deus te abençoe aqui vocês. Amém. Espero que esse sido muito que esse bênção para vocês, como foi para mim. Acabou de estar Amém. com vocês, tá? Muito obrigado. Interessante, meus irmãos. Ver que aqui hoje, a palestra de hoje, o pessoal teve mais liberdade para fazer perguntas. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Há tempo para um dado, só que esses palestrantes têm 322 milhões de pessoas com depressão. 850 mil suicidados. Isso significa 40%. É muita coisa. Isso de dados que são divulgados. Então, é pior ainda. Então, vamos colocar que na população de depressão, quase 50% se suicida. Então, isso é uma coisa muito séria. É por isso que a gente trata esses assuntos. A igreja tem que sair dessa... Nós pensamos assim, não, estou com Cristo e estou imune a essas coisas. Nós estamos em terra, nós estamos vivendo. Nós passamos por depressão, nós passamos por frustrações na vida. E tudo isso tem que ser trabalhado seriamente no nosso ser. Porque se isso não for trabalhado, meus irmãos, dá ansiedade, dá transtorno, e em muitos casos que só tem você aqui são crentes. Então nós temos que estar bem atentos para isso também. Amém? Já prepara aquela palestra de construção do eu, tá? Em breve você vai vir ministrar aqui sobre isso daí. Amém, meus irmãos? Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Pastor Leandro, em horário, vamos após, estaremos ministrando a